Gratidão. E aqui uma pergunta sobre os sinais, né? Quais são os principais sinais de que a gente está entrando numa nova fase, de que a gente está no caminho certo, né? Então, na verdade, assim, para os buscadores espirituais, né? Vamos chamar assim, o buscador espiritual, ele está sempre atento a alguma coisa diferente, né? Porque já faz parte do seu espírito, já está, de alguma maneira, mesmo que ele esteja, o ego dele seja ainda meio chato, né? Esteja ainda confrontando e etc., que é normal, ele vai ter esses sentidos um pouco mais apurados, né? Porque ele é um buscador espiritual. Então, a própria linhagem dele, ou seja, o próprio mecanismo dele, a própria essência dele, ela já faz ele ser um ser diferente, entre aspas. Não tem ninguém diferente, todos somos iguais. Mas diferente em termos de sensibilidade numa determinada situação referente em comparação com outro que não está ainda com essa sensibilidade apurada porque não chegou a hora, não é que não tenha, mas que não chegou o momento e talvez nem seja a sensibilidade a melhor palavra para o outro ser, né? Então cada um é de um jeito, cada ser é totalmente diferente do outro, né? Então eu coletei assim muitas experiências com seres que vão buscando, né? Que estão nessa busca interior e para cada um acontece de um jeito. Um vem através de sonhos, o outro encontra coisas, né? Então a simbologia, então para cada um fala de um jeito. Mas os sinais, o importante é que cada ser reconheça para ele mesmo o que aquilo quer dizer. Então esse é o sentido, né? Assim, o grande sentido da busca espiritual. Por quê? Porque seu espírito que está, né, fazendo esse trabalho, ele não vai te trazer uma coisa quadradinha dessa dimensão, né? Ele não vai te trazer uma informação por escrito dizendo, olha, vire para a direita, ali tem uma placa assim assado, entre para cá. Não existe, isso é uma coisa lógica do intelecto humano, da mente humana. Então o espírito pode colocar no teu caminho, como aconteceu comigo, né, por exemplo, uma lâmpada mágica, né, uma lâmpadazinha que estava numa loja. Aí eu passei e vi aquela lâmpada. E aquela lâmpada falou comigo, eu não podia deixar de olhar para aquela lâmpada. E achei maravilhosa, eu estava achando aquilo lindo, né? E estava no meu caminho de busca, né? E aí o que aconteceu? Naquele momento aí eu vacilei, porque não comprei a lâmpada, eu vacilei. Aí eu passei reto, falei. Aí alguma coisa dentro de mim falou, não, eu preciso daquela lâmpada. E voltei, né? Só que eu já tinha avançado muito no caminho, voltei. Quando eu voltei, a lâmpada não estava mais lá, gente. Então, isso é um sinal, entende? A lâmpada não estava mais lá. E eu falei, gente, a lâmpada, meu Deus do céu. Aí eu não fiz nada, não entrei na loja, não perguntei nada, não fiz nada. Deixei passar. E segui o meu caminho. Continuei nos outros dias, passei e tal, fui. E não lembrei mais disso. Não fiz mais nenhuma, não veio mais nada sobre isso. Até que um dia eu passei de novo na frente dessa loja. E quando eu olhei, estava lá a lâmpada. Eu falei, meu Deus do céu, agora sim, né? E eu comprei a lâmpada. Então, entende como é o mecanismo? E aí eu falei, nossa, essa lâmpada, conversei com a responsável da moça, né, do atendimento, e falei, puxa, essa lâmpada, eu passei um dia aqui, vi essa lâmpada e queria comprar, e depois ela desapareceu, né, já tinha vendido, vende muito, né? Ela falou, não, essa lâmpada, nossa, essa aqui só chegou a essa. É muito pouco, são muito poucas, né? Que são fabricadas desse material e tal, não sei o quê. E aquela que a gente teve, então aquela nem foi vendida. A dona acabou ficando com ela. Então entende esse diálogo, gente? Entende? Isso são sinais, né? Aí eu falei, ela acabou não vendendo. Essa aqui não, só tem essa, agora não sei o que, para começou a conversar. Então isso são os sinais. Né? Então por que eu precisava daquilo? Porque eu precisava daquilo. Né? Então é um símbolo, né?
Então, a gente entender os símbolos, entender as mensagens que estão o tempo todo falando com a gente precisa de quê? De atenção. De atenção. Porque se a gente não está atento, passa uma coisa e a gente não está vendo. Por isso que o buscador espiritual tem essa, né, já dentro dele, esse mecanismo de a pessoa está falando ali, você fala, não, tá ok, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo, né? Por quê? Porque o ser humano tem um comportamento muito imediatista. Muito imediatista. Então, quando a gente entra nesse caminho, a gente tem o comportamento do observador. Então, a gente precisa de tempo para perceber uma coisa e responder aquela coisa. Já o ser humano quer imediatamente, tá, mas e aí? Por que você não fala? E aí? Vai ou não vai? Quer ou não quer? E não existe isso no caminho evolutivo, gente. Não existe. A gente não pode ser reativo. A gente tem que desenvolver a percepção. Então, isso é algo, um sinal, né? E é algo interessante para a gente desenvolver a percepção. Então, a gente caminhar em estado de atenção, caminhar na vida, vivendo a vida, a gente vai perceber sinais, situações que falam conosco de acordo ao nível do momento que a gente está. Então, no momento que a gente está, a gente vai receber uma informação do que aquilo está falando com a gente, do momento que a gente está, né? Então, falando de sinais, são muitos, gente, são muitos. Não tem assim, não tem uma lista para dizer, olha, se for esse é tal coisa, não existe. Por quê? Porque é um sinal que vai falar na sua consciência, que vai falar dentro de você. Não é um sinal para você interpretar com a mente. Se for interpretar com a mente, o que você vai fazer com aquela, é isso, é aquilo, faça os seus 3 pedidos, né? Pronto, você estragou todo o processo espiritual, né? Quais são os seus três pedidos? Não, com o Criador da realidade? Que 3 pedidos, né? Então aí já começa a mente condicionar o processo. Começa a criar uma condição, falar, não, mas isso aqui foi bobagem. Pronto. Aí ela destrói o processo espiritual. Por quê? Porque aquela informação está vindo para a pessoa para ela aprender algo dela mesma do momento que ela está vivendo. Não pode ser interpretado por uma mente lógica, né? Porque essa mente não tem capacidade de entender um nível da consciência que o ser está. Então, os sinais, eles são sempre sutis. Então, pode ser um objeto, pode ser uma fala de alguém. Alguém diz alguma coisa, você escuta e aquilo fala com você. Pode ser um som, né? Pode ser milhares de coisas. São milhares de coisas. O importante é a gente se conectar com as coisas e no momento que você perceber que chegou algo para você, você se perguntar o que isso quer me dizer em relação ao meu processo. O que isso está me falando? O que isso está me falando? Você mesmo se questionar em relação àquilo que veio para você. Aí você entra e abre a sua mente, porque a mente é um tranqueira que vai querer interpretar. Então você abre para um nível abstrato, para um nível intuitivo, para perceber aquilo a partir de uma outra dimensão. E aí você vai entender. Se você não entender na hora, não tem problema, não precisa forçar, né? Mas em algum momento vai vir, você vai falar, putz, é isso aí, entendi agora. Então, esse mundo, que é o que a gente chama de quinta dimensão, nada mais é do que isso. O que é o mundo da quinta dimensão? É esse. É onde a gente vai caminhar de maneira intuitiva, recebe os sinais, recebe informação, recebe conhecimento e aplica na vida. Por isso que a gente fala que não existe filtro, né, entre o ser e a manifestação da vida do ser. O ser interno e o externo. Chega um momento que aquilo que você está sendo, você está fazendo. É a mesma coisa, né? Você não pode ter 2 mundos separados, como foi o mundo da terceira dimensão. O mundo da terceira dimensão colocou o ser humano lá embaixo, todo um monte de problema em cima, e colocou Deus lá em cima, mandando ele orar, de vez em quando ele vai orar, e os dois estão desconectados. Então é como se dissesse o que é a quinta dimensão. É
esse Deus que está aqui em cima e o outro está lá embaixo, em que dimensão? Na terceira. Então ele tem que subir, né? Ele tem que se unir para criar realmente a realidade. Porque ele se funde, se une, interpreta, entende a lâmpada mágica, entende qualquer coisa, ele vai começar a entender as coisas de uma maneira, não de uma maneira, porque ele não tem mais ego, né? Então ele não vai entender aquilo como ele de uma maneira egoica, ele vai entender aquilo como uma mensagem superior, uma mensagem que está mostrando para ele o caminho que ele está trilhando e o momento que ele está. Então outras coisas que acontecem e que tem acontecido, né? Aconteceu também comigo e já conversei com outras pessoas que também tiveram essa percepção em relação à mudança das linhas do tempo. Então, no meu caso, foi que mudou a linha do tempo de fato. Isso lá atrás, né? Ou seja, a minha linha do tempo começou a mudar, mas ainda não tinha passado por um processo mais profundo, né? Mas o que eu percebi da linha do tempo? Eu estava num lugar, eu fui num lugar tomar um café, num lugar que eu costumava ir, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu me perdi. Ou seja, eu falei, gente, que dia é hoje? E eu podia acreditar realmente que era uma quinta-feira. E era sábado. Veja que doido. E aí eu comecei a ver as pessoas e aquilo e parecia que eu estava em outra coisa. Por quê? Porque a energia do lugar era outra. O dia da semana não era aquele. E eu falei, aconteceu alguma coisa. E eu percebi o deslocamento, né? Que eu tinha me deslocado daquela realidade. De alguma coisa tinha acontecido. E é aí que eu comecei a perceber que aí me vieram as instruções, as coisas da energia. Então é aí que eu comecei a perceber toda essa questão de energia, né? Então eu falei, gente, isso tem outra frequência, tem outra vibração. Por quê? Porque é uma outra faixa. Então é como se você está caminhando em uma e você de repente entrou em outra. Você começou a entrar em outra, dentro da mesma realidade tem outra. Então dentro daquele cenário tem uma outra faixa de frequência. Por isso que pessoas, né, você vê pessoas que têm conhecimentos, outras coisas, por quê? Porque elas estão em outra faixa, em outro nível de consciência, em outra frequência. Não quer dizer que eu não posso tomar um café naquele lugar. Entende, gente? Mas a percepção de deslocamento foi tão grande que o dia da semana era outro, né? E eu podia acreditar que era durante a semana e era um sábado. Então isso tudo é para mostrar para a gente, e aí como a gente trabalha isso, né? Se a gente não está num processo interno, a gente nem vai perceber. Por quê? Porque você vai se deslocar da linha do tempo? Não. Você nem sabe de linha do tempo que existe, né? Então essa percepção acontece quando nós, né, estamos buscando, estamos no autoconhecimento. Aí o autoconhecimento vai te levar a perceber mudanças, nuances e coisas que vão acontecendo. Então os sinais podem ser físicos, né, como esse. Podem vir através de objetos, podem vir através de pessoas, né? Aconteceu muito comigo, vinham pessoas, a pessoa me falava uma coisa, obrigado, eu já entendi. Pô. Então, é justamente isso que acontece, a gente entra em sincronicidade. Quando a gente entra, né, passa o despertar, já começa a se sintonizar com a essência, as sincronicidades são muito grandes. Então a gente tem que estar... Tem lugar que às vezes não dá nem para se mexer. Porque a sincronicidade que acontece é tão grande que vem 3, 4 coisas que você já... Não, ok, já entendi. Porque elas começam a vir de uma maneira muito mais íntegra, muito mais forte. Porque você está numa sintonia muito maior. Todo o processo é a gente se unir a nós mesmos. Quando vamos nos unindo, todos aqueles que estão conectados, eles também vão se unindo. Por isso que a gente diz que esse processo ele ajuda. Você não tem ideia do que ajuda. A gente não tem. Por quê? Porque ajuda os outros a fazerem o processo também, né? Uma vez que nós, no caso aqui, viemos com essa tarefa, né? De trazer essas frequências e levá-las para o planeta para a gente atuar e apoiar a evolução da consciência humana. Então isso tem um impacto muito grande, mas as pessoas precisam estar disponíveis, né? Ninguém vai chegar lá e falar, olha, eu tenho uma frequência aqui, não funciona assim, né? A pessoa que está disponível, está fazendo o seu trabalho, entra em sintonia e
aí acontece esse ensinar e aprender, né? Que é uma escola isso aqui, né? Então a gente ensina, aprende, aprende, ensina e vai. E esse fluxo vai acontecendo com uma velocidade muito maior, porque aí a gente já compreendeu mais do processo. Não que a gente não tem mais nada a fazer, né? Não. Mas dentro da nova Terra, a gente vai ter frequências de quinta a nona dimensão. Então tem muita coisa para se trabalhar, né? Muita coisa para trabalhar. Mas o alinhamento já vai ser diferente das frequências de terceira dimensão. Porque na terceira dimensão, como é que a pessoa vai perceber um sinal? Se o cara ali está gritando no teu ouvido, né? Que sinal que você vai perceber? Você vai falar, para de falar, pelo amor de Deus, né? Os sinais na terceira dimensão são impossíveis, porque o barulho é extremo. Como é que nós vamos escutar o eu superior? Como é que a gente vai ter saúde mental se entra dentro de um shopping uma barulheira, não sei o quê, as pessoas estão querendo tudo ao mesmo tempo? Não existe evolução no barulho. Você está olhando, né? Você está passando ali. Às vezes eu vejo uma coisa, eu começo a olhar, eu tenho alguém que começa a me olhar, né? Falo, o que a mulher está olhando, né? Eu estou olhando para o céu, está vendo uma estrela, a pessoa está olhando, o que ela está olhando para cima? Né? Então, esse comportamento, gente, é um comportamento que não faz sentido no processo evolutivo, né? Por quê? Porque a sintonia do ser com ele mesmo vai trazer os sinais e os outros não podem estar achando aquilo uma coisa de outro mundo, né? Por quê? Porque esses processos são dois mundos caminhando, né, paralelo, não deixam de existir, porque não existe um mundo terceira dimensão, né? Se a gente pensar realmente, porque como vai existir um ser desconectado da fonte? Não existe. A fonte está lá, é que ele não está reconhecendo. Então por isso que ele está caminhando assim, né? Então esse movimento de ascensão leva todo mundo a esse processo. Vão aparecer sinais, vai reconhecer sinais, e aí começa a aprender a interpretar, gente, porque não existe manual, né? Não existe. E a sincronicidade dos números, da geometria sagrada, todas as formas. Então tudo vai aparecendo para auxiliar o ser. Okay? Então vamos ficar aí atentos aos sinais, né? Que vêm de várias formas, de várias fontes. Gratidão.